E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo resenha no nosso canal. E hoje, como vocês podem ver pela thumbnail, eu vou falar sobre a edição da Salvage, Guardiões da Galáxia, que contém duas histórias, que são Trovão no Século 31 do Roger Stamp, Len Wein e Saul Buscema, e Legado de Dan Abnett, Andy Lane e Paul Pelletier. Creio que é assim a pronúncia deles. E aqui, a primeira história, ele já conta com Trovão no século 31, que já é a participação do Thor, o deus do trovão, encontrando os Guardiões da Galáxia originais, certo? Para quem não sabe, os Guardiões da Galáxia, a primeira formação não foi feita pelo Senhor das Estrelas, Gamora, o Drax, o Rocket ou o Groot mesmo. Ele foi criado por outros heróis, e esses heróis eram do século 31, certo? Então, nessa história, né, a primeira história que abre essa edição, o Thor ele vai enfrentar alguns criminosos e ele acaba indo para o futuro, onde ele acidentalmente encontra esses Guardiões da Galáxia, né, a formação original, para combater um inimigo em comum, certo? E também poder voltar à era dele. E a segunda história, que realmente é, na minha opinião, a mais interessante, ele já reúne essas edições aqui, certo? Que é o Guardiões da Galáxia Volume 2, de 1 a 6, que ele já conta um pouco depois da fase Aniquilação, certo? Onde o Peter Quill ele vai, pela necessidade de formar uma equipe para combater situações da galáxia onde muitos outros não poderiam enfrentar por questões burocráticas, né, questões políticas. Então, ele queria formar uma equipe proativa que não seguisse nenhuma regra, certo? Onde pudesse estar naqueles locais que fosse necessária a presença deles. Então, basicamente, não ia responder a nenhum governo. Basicamente era isso, né? Praticamente o Guardião, os Vingadores da galáxia, vamos dizer assim. Então, aqui já reúne as edições 1 a 6, e é justamente essa história do Peter reunindo esses supostos guardiões, como o Drax, cadê? O Adam, o Warlock, o Rocket Raccoon, a Phil que eu não sei quem ela é exatamente, a Gamora, a Mantis também, e alguns outros personagens que vão aparecendo também. E aqui eu acho interessante que, como eu falei, já passa um pouco depois da a questão da aniquilação, e o Peter ele vai tentando enfrentar alguns fissuras que vão aparecendo por conta dessa invasão dos aniquiladores, certo? E justamente eles e seus guardiões precisam combater essas fissuras antes que seja tarde. E a partir daí ele começa a enfrentar outros seres, né, alguns inimigos, como a Igreja da Verdade Universal, basicamente seus cardeais que estão a todo custo tentando entender quem são esses guardiões que atrapalham os seus planos, que atrapalharam os seus planos. Então eu vou mostrar um pouquinho da arte do volume que abriu, Trovão do século 31. Aqui está os guardiões, né, os guardiões originais do futuro. E aqui temos a história que abre, que é Legado, certo? Interessante que essa equipe, né, do Peter, ele é uma equipe recém-formada, e obviamente, como eles não se conhecem, há sempre uma suspeita em quem posso confiar, já que o Drax e a Gamora eram ex-assassinos e tal. Então, alguns integrantes tinham dificuldade em confiar neles, pouquíssimos confiavam no Drax ou na Gamora, no próprio Peter, por saber como lidar com eles. Né? Poxa, será que realmente o Peter é um líder capaz? Será que ele é capaz de nos liderar, de enfrentar as consequências? Então, essa história, ele apresenta muito bem essa relação de ganhar confiança, porém, isso é abalado quando, vamos dizer que chega alguns seres transmorfos, né, para quem lê essa história sabe do que eu estou falando, que basicamente vai ter uma ligação direta com a invasão secreta, certo? Então, eles já reúnem
a fase pós-aniquilação e já entra na fase da invasão secreta, certo? Eu gostei da história, eu não vou mentir que os Guardiões da Galáxia nunca foram a minha equipe favorita, mas essa história, para quem quer conhecer um pouquinho mais, para quem quer ver como surgiu essa equipe aqui, né, a segunda equipe, eu sugiro que compre essa edição, certo? Ou pelo menos as edições que formaram esse encadernado, porque eu acho que vale a pena. Né? Obviamente, a Salt lançou essa edição quando teve o boom dos filmes do MCU, né, dos Guardiões da Galáxia, que deu muito sucesso, né, pelas mãos do James Gunn. Então a Salt decidiu relançar. Muita gente nem conhecia Guardiões da Galáxia, nem sabia quem era. Eu também não sabia quem era até alguns anos atrás, não sabia quem era essa equipe. Mas depois pesquisei um pouquinho, vi que era um pouco diferente. As próprias personalidades de alguns personagens são diferentes do que é mostrado no filme. Vamos dizer que no filme os personagens, tirando o Peter, foram suavizados demais, no meu ponto de vista. Né? Mas eu entendo porque é para um outro público e tal, enfim. E eu também não sabia a formação original dos Guardiões. Eu recomendo, eu dou uma nota 7,5, certo? É uma leitura divertida, principalmente quando essa história aqui ele tem relação direta com a invasão secreta, então para entender um pouquinho mais como se iniciou esse arco da invasão secreta, eu acho interessante vocês adquirir essa edição aqui para ler essa história, tá certo? Tanto para você entender como surgiu essa equipe, a segunda equipe, como também entender a origem da invasão secreta que ocorreu nos quadrinhos da Marvel, tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse breve resumo. Então, como eu falei, eu recomendo que vocês leiam essa edição e tal. Se vocês já leram essa edição, deixa aqui nos comentários, tá certo? Então, a gente se vê por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo da Remember. Valeu!